eu vou falar de burocracia. Quem é que gosta de cartório no Brasil? Já pode começar por aí. Alguém gosta de cartório no Brasil, além, obviamente, do dono do cartório? Bom, tudo bem com você, pessoa? Aqui é a Cami Escrivano e eu já começo respondendo essa pergunta por mim. Ai, que saudade que eu tenho dos cartórios da minha vida. Oi? Pois é. Quando as pessoas me perguntam o que eu sinto falta do Brasil, juro, eu sinto falta dos cartórios e do poupa-tempo. Caraca, que horror! Pois é, por que eu tô dizendo isso, né? E de estrutura em geral, tá bom? Por que eu tô falando disso? Porque assim, e eu fiquei traumatizada, né? Eu lembrando que eu passei, sei lá, quase um ano correndo atrás de documentação, de pai, avô, bisavô, não sei quem lá, e corrige certidão e bibibi, popopó, por conta da cidadania italiana, tá? Então eu fui a muitos cartórios, eu fui na cúria da Igreja Católica, eu fui não sei aonde, eu entendi bem como funciona a burocracia no Brasil, já passei por muitas coisas, já trabalhei em banco no Brasil, então não tô falando de uma coisa assim aleatória, eu realmente usei bastante e uso bastante esses serviços, até hoje porque volta e meia precisa de alguma coisa. Inclusive, passaporte na Polícia Federal e antecedentes criminais, tá? Detran, quando eu tô falando de burocracia em geral. E cara, que falta que faz o poupa-tempo. Explico. Você vai no poupa-tempo. Bom, primeiro você não vai no poupa-tempo, né? Você entra no site do poupa-tempo. Tô falando do Brasil, tô falando de São Paulo principalmente, tá? Estado de São Paulo. Não sei exatamente como funciona nos outros estados, mas sei que tem lugares que tem uma estrutura como essa. E tô falando daquilo que eu conheço de novo, mas cara, de verdade é incrível o que a gente tem. Então é assim, primeiro que você vai no site, pesquisa uma data de agendamento, né? Primeiro você pesquisa lá o local mais próximo, e aí você escolhe qual é o serviço que você quer, e a coisa número 1 mais bacana do poupa-tempo o poupa-tempo tem vários serviços. Então não é que você vai em um lugar para fazer carteira de motorista, outro lugar para ver o seu RG, outro lugar para ver sua certidão de nascimento, outro lugar para ver sua carteira de trabalho, não, pelo amor de Deus, você vai tudo num lugar só. E aí, eu tô falando isso porque assim, quando você chega num país novo, você tem que fazer tudo isso de novo, né? Então assim, eu cheguei aqui, tem que fazer carteira de identidade, tem que fazer seguro-saúde, tem que fazer carteira de motorista, tem que fazer não sei o quê. E começa tudo outra vez, e aqui cada coisa é num lugar. Não é que você vai num canto e resolve tudo, jamais. Então no Brasil, ponto número 1 pro poupa-tempo, ó, poupa-tempo é demais. Porque realmente, cara, eu amo poupa-tempo. Primeiro por isso. Segundo, quando você entra no site, o agendamento não é para o mês que vem, para 40 dias. É para essa semana. E aí, por que eu tô falando isso? Cara, eu fui fazer minha carteira de identidade 2 vezes, 3 vezes, na verdade. 3 vezes, eu chego lá. Na Itália. Uma porque eu fiz uma identidade quando eu... Não, na verdade eu fiz 2. Foram 2. Mas eu fiz 2 identidades, eu fiz um permesso de soggiorno enquanto eu não tinha cidadania italiana. Eu tive que fazer tessera sanitária, que é o... permesso de soggiorno é visto, tá? Tive que fazer passaporte, tive que fazer tessera sanitária, que é a carteirinha de saúde, e eu já fiz tudo isso no Brasil. E fiz 2 vezes, porque quando eu nasci, eu fiz 3, na verdade, né? Quando eu casei, eu refiz. E quando eu separei, eu refiz de novo. Então, tenho bastante comparação. E, cara, de verdade, só a identidade, não vou nem falar muito assim, né? Você entra, de fato, num site em Milano, porque eu moro em Milano, né? Eu morava em Milano, porque se eu não morasse em Milano, não era assim. E você não faz agendamento para a semana que vem. Você faz agendamento para 40, 50, 60 dias. Nessa época do ano, que é julho, você não tem agendamento antes de outubro. Eu não estou exagerando, né? Então você fica muito tempo. E aí você chega lá com os documentos, etc e tal, tudo bem, não tem problema. Faz o que tem que fazer e retira o documento em 10 dias. Por que 10 dias eu tô falando? Porque aqui no dia seguinte tá pronto, né? Então assim, mesmo na entrega tem uma diferença grande, né? Uma outra coisa, aqui é muito mais inflexível do que aqui. Quer ver um exemplo?
datas, né? O francês, por exemplo, eles falaram pra mim, ó, antes de 3 meses de França, você não vai fazer nada. Eu fui pro Brasil em janeiro, agora, e eu precisei fazer renovação da carteira de motorista, e eu tinha que voltar, e não... Tava muito antes do processo, do prazo de vencimento. E eu expliquei, falei, olha, eu estou morando fora e eu preciso, tal. Eles abriram uma exceção no sistema, conseguiram agendar pra mim, me deram toda uma orientação, né, de tudo que eu tinha que trazer no dia, fizeram e eu fui no dia seguinte, estava renovada a carteira de motorista. E aí eu pude trazer pra cá, pra tranquilamente fazer a conversão aqui pra CNH, da CNH pro que a gente chama de permis de conduire, que é a CNH francesa. Então, assim, fora isso, cartório, né? Por que eu tô falando de cartório? Cartório tá na mesma linha. Você fala, o cartório é muito ruim. Não é. Porque quando você vai nos anágrafes para conhecer, para procurar informação, para procurar documento aqui na Itália, do seu avô, do seu bisavô, do trisavô que nasceu, morreu, etc. Cara... Não, vamos lá, vamos ser justos, né? Quando eu fiz isso, eu sempre fui bem tratada aqui. Cartório... Mas uma coisa tem em comum, que é o seguinte, não tem regra. Então aqui tem cartório que faz no mesmo dia, que cobra em dinheiro só, tem cartório que cobra só no cartão, mas demora 5 dias, tem cartório que não sei o quê. Aqui também cada um faz o que quer. Então, regras diversas, não tem uma regra geral, então isso também é uma coisa que vale ressaltar. E uma outra coisa, passaporte. Cara, passaporte é enlouquecedor. E aí vou falar do meu passaporte, né, que é italiano. E do meu passaporte brasileiro. Passaporte brasileiro, quando eu fiz no Brasil, agenda na Polícia Federal, não é pra tão longe assim, de data. Você chega lá 15 minutos antes, o cara te atende, resolve, bonitão, maravilhoso. Eles falam, ó, manda um e-mail, me dá um e-mail, que em 10 dias a gente te manda um e-mail dizendo que tá pronto. E normalmente esse e-mail vem em menos de 7 dias e você vai lá, pega o seu passaporte, não tem erro, não tem problema, maravilhoso. Situação 2, quando eu tive que renovar o passaporte no consulado brasileiro. Que teve um problema no sistema e eu passei o dia no consulado. Mas deixa eu te falar, eu passei um dia no consulado, foi incrível. Foi meio burocrático no começo, mas porque eu também não me preparei. E eu saí no dia com o passaporte na mão. Passaporte italiano. Primeiro que eu precisei de o que eles chamam de ato de ascenso, que é um documento de autorização do meu ex-marido, dizendo que ele autorizava fazer o meu passaporte, porque na época tínhamos uma filha menor, minha filha não é mais menor de idade, mas como a nossa filha era menor de idade, ele tinha que autorizar eu fazer o meu passaporte. Olha que burocracia do cão. Como ele mora no Brasil, ele teve que pegar o documento, eu mandei pra ele pegou o documento. Aí ele foi no cartório, registrou, assinou, reconheceu firma, foi no consulado italiano, reconheceu, depois mandou pra mim e eu com esse documento fui lá. Isso porque ele teve uma tremenda boa vontade de fazer. Porque ele podia ter dito, eu não vou. E aí, como é que fazia? Bom, feito isso, eu fui fazer de fato o documento. E cara, foi o ó. Porque é o seguinte, eles aceitaram meu pedido, com um monte de documentos que eles pediram. Quando eu fui tirar, eles disseram que não tinham aceitado, mas ninguém me avisou. E aí eu já estava em cima da hora da viagem, tive que fazer uma outra requisição num outro lugar, de emergência. Mesmo assim, quando eles me deram o prazo, eu fui no dia seguinte no prazo, não estava pronto, eu tive que ir outra vez. Então assim, e eu não sou a exceção, tá? Porque eu vi outras pessoas que tiveram os mesmos tipos de problema e dificuldade. Então assim, cara, de verdade... e nesse ponto, né, é inevitável a comparação, dizendo que o Brasil está muito mais à frente. É verdade, o Brasil está muito mais à frente, né? Não vou nem entrar no mérito banco, nesse caso aqui, mas, de fato, bom, veja por si só, essa é a minha experiência, a experiência das pessoas que eu conheço, e aí fica aí, então, esse comparativo. E até o próximo vídeo, onde eu pretendo falar de clima. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você achou interessante, compartilha, curte e não deixa de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber os próximos vídeos, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!